Olá, bem-vindo a mais uma edição do Kabbalah Cast, uma edição um pouco improvisada de Pêssar. A gente está na semana de Pêssar e a gente sabe que Pêssar, tradicionalmente, é a comemoração da libertação dos israelitas da escravidão do Egito há cerca de 3.400 anos atrás. Mas, de acordo com a Kabbalah, é muito mais do que isso, e que todo ano, na noite de Pêssar, na lua cheia de Áries, e durante essa semana toda que a gente está agora, entra uma luz, entra uma energia que pode nos libertar da nossa escravidão interna, da escravidão que nós somos escravos do nosso ego, do nosso desejo de receber somente para nós mesmos, do nosso Egito interno. E que a palavra Egito em hebraico é Mitzrayim, que vem da raiz Metzarim, que é estreiteza, limitação. Então o Egito representa uma estreiteza mental, um pensar pequeno, uma limitação mental que limita a revelação de luz na nossa vida. E que a gente está no mês de Nissan, Pêssar é no mês de Nissan, no mês lunar de Áries, que é um mês propenso a milagres. No nome do mês Nissan tem a palavra Nes, que significa milagre. Então esse mês é propenso a milagres, a gente pode conectar com a energia de milagres. Mas quem estuda Kabbalah já aprendeu que o milagre não é só uma coisa que vem lá de cima. Então que às vezes Deus quer nos dar um milagre, Deus está de bom humor e quer nos dar um milagre, e o máximo que a gente pode fazer aqui embaixo é rezar por um milagre, é pedir um milagre, é implorar por um milagre, mas que a gente não tem nenhuma participação efetiva nisso, depende de Deus lá em cima. E a Kabbalah nos ensina que não, que nós estamos aqui para sermos co-criadores e que a gente tem que fazer a nossa parte para criar milagres. E essa semana, no sábado, é o 7º dia de Pêssar, que foi a abertura do Mar Vermelho. E a gente já aprendeu, quem já me segue aqui já ouviu inúmeras vezes, que no milagre da abertura do Mar Vermelho teve um homem chamado Nachshon ben Aminadav que injetou certeza e pulou dentro d'água. Ele não ficou esperando o mar abrir, ele pulou dentro d'água. E quando ele estava a ponto de se afogar, ele deu um passo adicional e aí que as águas se abriram. Para nos ensinar que nós estamos nesse mundo para sermos co-criadores, a gente tem que fazer a nossa parte para ativar a energia dos milagres. É claro que o Criador pode e quer nos dar milagres, porque o Criador está acima das leis da natureza. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte, merecer o milagre, criar um milagre através de ser um co-criador. Então, sobre isso, uma das ferramentas que a gente tem que usar para criar milagres é pensar grande, pensar maior. Como eu falei, Mitzrayim, Egito em hebraico, é estreiteza, é pensar pequeno, é limitação. E muitas vezes o lado negativo nos faz pensar pequeno, nos acomoda com menos. E a gente tem que expandir a nossa mente, expandir o nosso pensar e pensar maior para criar milagres. Então eu quero contar duas histórias para nos inspirar a pensar maior. Então a primeira história, eles contam que o rei da Arábia Saudita queria aprender a jogar golfe. E ele contratou um jogador profissional americano, um top 10, um dos 10 melhores jogadores do ranking de golfe. Contratou ele para passar um tempo na Arábia Saudita e ensinar ao rei e à sua família a jogar golfe. E o jogador, óbvio, foi muito bem pago, generosamente pago pelo rei da Arábia Saudita para passar uma temporada lá e ficou hospedado no melhor hotel, na melhor suíte, comendo tudo do bom melhor e convivendo com a família real. Então todos os dias eles iam juntos para o campo de golfe para jogarem golfe juntos e o jogador profissional ensinar a família do rei da Arábia Saudita a jogar golfe. E depois dessa estadia eles acabaram ficando amigos. Com essa convivência eles acabaram ficando amigos e depois dessa estadia estava na hora do jogador de golfe ir embora. E o rei da Arábia Saudita estava tão contente, eles tinham ficado tão amigos, que o rei da Arábia Saudita falou para ele: eu quero te dar um presente, eu estou muito contente, além de tudo que eu já te paguei, eu quero te dar um belo presente. O que falta na tua vida? O que você gostaria de receber de presente? Aí esse jogador de golfe também já tinha sido muito bem pago, ele também era um homem realizado, ele estava muito bem no ranking mundial, então ele ganhava bem, não é que ele precisasse de nada. Então ele ficou pensando o que eu vou pedir para o rei da Arábia Saudita, e o rei da Arábia Saudita insistindo que queria dar um belo presente para ele. Aí ele pensou, já sei, eu coleciono tacos de golfe. Me dá de presente um taco de golfe, em inglês golf club.
taco de golfe. Me dá de presente um taco de golfe. Aí o rei falou, boa pedida, eu vou mandar fazer um especial para você. Volta para casa e eu vou mandar na tua casa. Eu vou enviar na tua casa um que eu vou mandar fazer especial para você. Aí o jogador voltou para casa, voltou para os Estados Unidos. E ele ficou esperando, ele ficou pensando naquilo. Gente, qual será o taco de golfe que o rei da Arábia Saudita vai mandar fazer para mim? Deve ser um taco de golfe de ouro, cravejado de diamantes, cravejado de pedras preciosas. E ele ficou esperando esse taco de golfe, ele ficava ansiando por aquilo. Então todo dia ele ia dar uma checada no correio, o que tinha chegado no correio, esperando que ia chegar da Arábia Saudita uma caixa, um pacote grande com uma caixa com um taco de golfe de ouro e de pedras preciosas que o rei da Arábia Saudita ia dar para ele. E todo dia ele ia checar no correio, quando o correio entregava cartas na casa dele, e nada. E o tempo foi passando, e nada. Meses se passaram, e nada. Ele foi esquecendo o assunto. Até que depois de muitos meses, chegou pelo correio uma carta da Arábia Saudita, um envelope selado com o selo do rei da Arábia Saudita. E ele abriu o envelope e tinha uma papelada dentro. E era uma escritura de um campo de golfe, Golf Club, um clube de golfe. Você é o proprietário de um campo de golfe que o rei da Arábia Saudita mandou fazer especialmente para você, a alguns quilômetros da sua casa, 18 buracos, com todas as necessidades de um campo de golfe, um clube de golfe. Quer dizer, o jogador de golfe pensou Golf Club, taco de golfe. O rei da Arábia Saudita pensou Golf Club, campo de golfe, clube de golfe. Querendo dizer, a gente pensa pequeno, a gente pensa limitado. E o Criador do mundo, o Rei dos Reis, que é o nosso Pai e que nos ama, pensa muito maior. Então, às vezes a gente pensa pequeno e a gente tem que expandir a nossa consciência para criar milagres. Queira mais, queira muito mais, mas para que eu quero mais? Somente para mim mesmo não pode ser, porque aí é curto-circuito. Eu quero mais para compartilhar mais, para gerar mais luz. Pensar maior não pode ser pensar egoísta. Pensar egoísta vem do lado negativo e também é limitado. Eu tenho que pensar maior, mas para manifestar mais luz e revelar mais luz. E o campo de golfe vai gerar empregos, vai gerar oportunidades para outras pessoas vão poder jogar, muitos funcionários vão poder trabalhar lá. Vai ser um benefício para todo mundo. Então, de novo, a gente pensa taco de golfe, o rei pensa campo de golfe, clube de golfe. Vamos expandir o nosso receptor. Pensando maior, a gente cria um receptor para receber mais e trazer milagres para a nossa vida. A segunda história que eu quero contar já tem um tom mais, eu acho assim, um pouco tapa na cara. Mas então é uma história sobre uma moça órfã que foi adotada pelo Baal Shem Tov. O grande sábio Baal Shem Tov, o grande cabalista Baal Shem Tov, adotou uma moça órfã, criou ela como uma filha. E ela foi crescendo e chegou a idade dela se casar. E o Baal Shem Tov tinha um aluno, um rapaz que também era órfão, mas um rapaz muito estudioso, muito sério, muito dedicado. E o Baal Shem Tov viu que eles eram um casal perfeito um para o outro. Ele apresentou os dois e ele falou, olha, eu acho que eles têm que se conhecer, porque eu acho que tem potencial de vocês se casarem. E o casal se conheceu e realmente eles gostaram muito um do outro e resolveram se casar. E eles se casaram e o próprio Baal Shem Tov celebrou a cerimônia do casamento. E eles foram morar num vilarejo um pouco distante. Naquela época, né, se viajava a cavalo, de carruagem, de charrete. Tudo era mais difícil, era mais distante. Eles foram morar num vilarejo um pouco distante. E daqui a um ano depois do casamento, a moça veio na cidade do Baal Shem Tov, veio para Mésibos visitar o Baal Shem Tov, pediu para conversar com o Baal Shem Tov. E ela estava triste. E o Baal Shem Tov falou, por que você está com a cara triste? Aí ela falou, olha, eu vejo que o meu marido me ama, eu vejo que o meu marido gosta de mim, mas ele não me procura. Ele nunca me procura. Estou ficando louca, eu não sei o que fazer. Ele não me procura. Aí o Baal Shem Tov falou, preciso conversar com ele. Isso é muito sério, eu preciso conversar com ele. Aí chamou o rapaz e falou, o que está acontecendo? A sua esposa me contou
Você não procura ela? O que está acontecendo? Aí ele falou, mestre, eu sei que o senhor tem visão espiritual, que o senhor consegue ver as coisas, consegue ver o futuro, consegue ver os caminhos do Criador, mas eu também consigo um pouco. Eu também tenho essa capacidade um pouco. E eu vi que a minha mulher vai morrer no parto. E eu amo ela, eu gosto muito dela, eu não quero que isso aconteça de jeito nenhum. Então é por isso que eu não procuro ela. E o Baal Shem Tov, quando o rapaz falou isso, viu que era verdade. Ele também viu. Ele viu que realmente fazia sentido o que ele estava falando. Aí ele chamou a moça, e eles conversaram, e a moça falou, não me importo. A vida desse jeito para mim não faz sentido. Eu quero ficar com meu marido, eu quero ter filhos, a gente tem que encarar, a gente tem que enfrentar, eu não me importo, vamos encarar. Ele tem que ficar comigo. Aí o Baal Shem Tov conversou com o rapaz e falou, você tem que ficar com ela, não tem jeito, vocês têm que encarar isso. Eles ficaram e ela engravidou. E passou o tempo, chegou a hora do parto, e realmente no parto aconteceram complicações. A criança nasceu, mas aconteceram complicações e ela estava morrendo. A mãe estava morrendo. E na última hora, quando a mãe estava para morrer, ela fez uma oração do fundo do coração. E ela falou, Senhor do Universo, não me leva agora, por favor, não me leva agora. Deixa eu pelo menos conhecer o meu filho. Deixa eu pelo menos amamentar meu filho. Me deixa viver por um mês. Por favor, me deixa viver por um mês para pelo menos conhecer meu filho e amamentar meu filho. E aconteceu um milagre. Os médicos não conseguem explicar, mas ela melhorou e ela se curou. E ela ficou boa. E ela conseguiu levar o filho para casa e amamentou o filho durante um mês. Só que daqui a um mês ela teve uma recaída e, infelizmente, ela acabou falecendo. E o rapaz, o marido, foi visitar o Baal Shem Tov, contou a tragédia, contou o que tinha acontecido. E quando ele contou para o Baal Shem Tov começou a chorar. Chorar copiosamente. Aí ele falou, mestre, por que você está chorando? Claro que você está chorando pela tragédia, mas por que você está chorando? Eu estou vendo que o senhor está vendo alguma coisa. Aí o Baal Shem Tov falou que naquela hora que ela rezou, os portões do céu estavam totalmente abertos para ela, estavam escancarados para ela. Se ela tivesse pedido para viver uma vida longa, ser avó, bisavó e tataravó, ela ia obter isso. Isso ia ser concedido para ela. Ela podia ter pedido uma vida longa, mais 100 anos de vida. Mas o que ela fez? Pediu um mês. Então o que ela ganhou? Um mês. Então, de novo, essa é um pouco tapa na cara, um pouco trágica, mas... Sabe, não peça pouco, a gente se limita. O Criador é infinito, o Criador pode nos dar tudo. Então, uma das ferramentas para criar milagres na nossa vida é expandir a nossa consciência, pensar maior, querer maior, de novo, óbvio, para compartilhar mais, para revelar mais luz, para manifestar mais luz nesse mundo. E assim a gente pode criar milagres na nossa vida e ter uma abundância de bênçãos, que é isso que o Criador quer nos dar. O Criador não quer nos dar taco de golfe, ele quer nos dar campo de golfe. O Criador não quer nos dar um mês, ele quer nos dar 120 anos de uma vida próspera e abundante. Mas a gente tem que desejar isso e saber que é possível. Então eu desejo que nesse Pêssar a gente consiga expandir o nosso receptor, expandir a nossa forma de pensar, expandir o nosso desejo para querer mais, para poder receber cada vez mais e gerar cada vez mais luz nesse mundo. Então, um bom Pêssar, um bom 7º dia de Pêssar, uma boa semana para todos e até a próxima oportunidade. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, segue a minha página, segue aqui o meu canal e a gente vai estar junto. Tudo de bom.